que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Essa foi uma das declarações mais lindas que a gente vê na Bíblia, de um homem chamado João Batista, a voz que clamava no deserto. João, ele sabia qual era o seu lugar. Ele sabia qual era o seu lugar e ele se posicionava muito bem ao declarar isso. Aleluia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João não veio para promover a si mesmo, mas para promover o reino de justiça, o reino de verdade, onde a maldade não impera. Aleluia, você crê nisso? Onde o medo não pode imperar. Aleluia, a justiça de Deus, ela é plena. A justiça de Deus, ela é completa, creia nisso. Aleluia. Então declare mais uma vez que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. E ele veio para apresentar um Jesus que é servo, um Jesus que serve, um Jesus que trabalha em teu favor até agora, o Jesus que se entregou em morte de cruz por amor à tua vida, por amor à humanidade, para que incluísse a todos nós, para que ninguém ficasse de fora desse amor. O amor de Deus, ele é poderoso, o amor de Deus te alcança, o amor de Deus te abraça, o amor de Deus te constrange, o amor de Deus nos constrange, porque ele faz que nós percebamos que a gente não é merecedor, mas o amor de Deus nos alcança, nos abraça, o amor de Deus nos envolve, aleluia, o amor de Deus nos capacita, aleluia. Vamos declarar mais uma vez que ele cresça, só a igreja. E todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Oh Jesus, muito obrigada pelo poder do teu amor que em nós opera. Muito obrigada pelo poder do teu amor que em nós atua, que nos transforma, que nos chama para perto, nos chama para o centro da sua vontade, amém? Aleluia. Nós estamos aqui, Deus, diante do teu amor. Muito obrigada por teu amor, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há
em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Oh, querido, se entregue a este amor nessa noite. Se envolva neste amor nessa noite. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Olha que privilégio, esse amor habita em você. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Eu espero em ti, Senhor, espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Agora só a igreja adorando a Deus junto a ti. Faça dessa canção a toda oração, querido. Que você seja atraído por esse amor, para estar eternamente ao lado do teu Pai. Ele é a tua esperança. Contigo voarei no poder do teu amor. Oh, Deus! A tua alegria é a nossa força, Senhor. A tua alegria é a nossa força. Alegra o teu filho, a tua filha nessa noite. Pai, o teu amor lança fora todo medo. Todo medo que porventura as ameaças, ó Deus, aleluia, se levantou contra os teus servos, ó Pai. O teu amor, ele lança fora todo medo, todo jugo. Seja renovado por esse amor nessa noite. Seja renovado por esse amor nessa noite. Seja renovado por esta palavra nessa noite. Você veio para estar junto ao Pai, porque o amor dele te envolve. O amor dele te capacita para andar neste mundo.
onde a maldade tem imperado, mas no poder do amor de Deus você vai adiante, você vai prosseguir, você não vai parar, você não vai desistir, até que Ele venha buscar a sua igreja, até que Ele venha buscar o seu povo, até que Ele venha buscar a sua noiva, até que Ele venha, aleluia, até que Ele venha arrebatar o seu povo para junto com Ele morar nas mansões celestiais, aleluia. E é nessa verdade que nós cremos, ó Pai, é nessa verdade que nós nos apoiamos, Senhor. Enquanto isso não acontece, nós continuamos te adorando, buscando a tua face, nos aproximando a cada dia mais do teu amor. Mas essa verdade, ela não pode ser ocultada do teu povo, até que o Senhor venha. Aleluia, aleluia. Toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Yeshua. Será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua. Você crê que Deus tem salvação para a tua vida? Você crê que Deus tem salvação para a tua casa? Você crê que Deus tem salvação para esses tempos difíceis ao qual a gente tem vivido? Aleluia, aleluia. E é por isso que nós declaramos o nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder para todo o mal vencer. E enquanto isso nós vamos declarando o nome de Jesus. Sobre todo medo, sobre toda a opressão, sobre toda a maldade, declaramos o nome de Jesus. Declaramos o nome de Jesus para que haja cura, para que haja milagre, para que haja libertação, para que haja provisão. Declaramos o nome de Jesus para que todo mal cesse, para que todo mal pare. Declaramos o nome de Jesus. Aleluia. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Declare isso mais uma vez. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Ele tem vitória para o seu povo. Aleluia. Vitória. Ele tem vitória para você nessa noite. Declare mais uma vez seu nome. Seu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar teu nome, Jesus.
sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade e os seus cativos. Falo, Jesus, oh, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Você está prestando atenção naquilo que você está cantando? Ou porventura você está lendo aqui nessa televisão aqui? Você está tendo dimensão das palavras que você está proferindo? Está dando legalidade no mundo espiritual? Você está tendo noção disso? Você está declarando que no nome de Jesus há poder. Há poder para dissipar as trevas. Há poder para combater todo o mal. Não há oponente contra o nome de Jesus. Aquilo que nós vivemos ontem, aleluia, hoje o Senhor coloca um dia novo. Hoje o Senhor levanta sobre nós um dia novo, ao qual Ele já batalhou, Ele já guerreou, aleluia, Ele já obteve vitória, porque no nome dEle há poder para todo o mal vencer. Por isso, querido, alegre o teu coração nessa noite, adore a Ele com alegria nessa noite, e nós vamos declarar, aleluia, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Vocês estão me ouvindo? Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade. Senhor, toma Nilópolis em tuas mãos, Pai. Toma o Rio de Janeiro em tuas mãos, Senhor. Toma Mesquita, Chatuba em tuas mãos, ó Pai. Nós declaramos o teu santo nome, Deus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura. Teu nome, o teu nome transborda a vida, Senhor. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Oh, Senhor Jesus, nós cremos nisso. Nós cremos, Senhor. Nós cremos e tomamos posse em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Alô. Nesse momento nós vamos entrar em intercessão. Nós vamos entrar em clamor. Intercessão é interceder, pedir por outro. Vou chamar a Simone aqui, que vai estar fazendo isso. E eu queria que você derramasse o seu coração diante do Senhor. Você que trouxe o seu projeto de fé, hoje é o dia e agora é a hora. Hoje é o dia e agora é a hora. Pegue o seu projeto de fé. Se você não trouxe o seu projeto de fé, pega uma coisa tua aí que represente bem isso. Nós estamos em tempo de colocar a fé em ação.
Nós estamos em tempo de declarar que acreditamos e investir na fé, partir para cima, acreditar e andar na direção daquele que é capaz de realizar. Se você não tem o projeto de fé, é só levantar a sua mão, o pastor vai levar aí onde você está. Ah, pastor, ainda não recebi o meu projeto de fé, eu não adquiri um projeto de fé, um local onde uma agenda de sonhos, uma agenda de aspirações que vai te movimentar na direção do que você tem planejado alcançar. Faça isso nessa noite. O pastor Júlio está passando aí pertinho de você, é só você levantar a mão e você vai receber o seu projeto de fé. O meu projeto eu deixei em casa, mas está aqui tudo na minha mente, arquivadinho aqui no meu coração e na minha mente. Coloca o seu pensamento no Senhor, coloca as suas causas na mão do Senhor. Eu não sei qual é a sua causa nessa noite, eu sei qual é a minha. E eu sei que o provedor já realizou, né? A minha causa, já providenciou o que eu preciso e o que a minha família precisa. Então, oremos e intercedemos nessa hora. Amado, querido Deus, diante aqui da Tua presença, Pai amado, Pai querido, nós entregamos as nossas petições, nossas causas, Senhor, nesta noite, nas Tuas mãos, Senhor. Nós temos muitos projetos, nós temos muitos sonhos, Senhor, mas o Senhor é que decreta, o Senhor é que realiza, Senhor, segundo a Tua vontade, Deus. E que nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor não realiza, aquilo que nós pedimos, Senhor, se não for de acordo com a Tua vontade, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para entender a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Senhor, toma cada projeto de fé que está aqui nesta noite, aqueles que não, por algum motivo deixou em casa, mas o Senhor conhece e já está escrito, Senhor, na tábua do Teu coração, Pai. E nós cremos, Senhor Jesus, na Tua possibilidade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um amor infinito pelas nossas vidas, Senhor, e tudo que o Senhor faz é perfeito e é o melhor para nossas vidas, Senhor. Toma cada vida que se encontra aqui nessa noite, Senhor. Cada desejo, cada causa, Senhor Jesus, causa de enfermidade, causa, Senhor Jesus, de emprego, causa, Senhor Jesus, de familiar, Senhor Jesus, de atribulações, causa, Senhor, de aflições, Senhor, na sua vida. Mas nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus da provisão e é o Deus da possibilidade. E nós cremos, Senhor, no Teu amor incondicional para com as nossas vidas, Senhor. Tá. E o Senhor nos diz nesta noite que nós somos também, né? Filho amado do nosso Pai. Senhor Jesus, ainda que nós nos sentimos órfãos, Senhor, o Senhor é o nosso Pai. Eu ir falando? Ele te diz nesta noite: eu sou o teu Pai. Eu sou aquele que segura em suas mãos e faço prosseguir, para que você venha olhar para o alvo, para que você venha olhar para mim. Não olhe para a diversidade da vida. Não olhe, Senhor Jesus, para as perseguições diárias dessa vida. Não olhe, Senhor Jesus, para as acusações. Não olhe para as perseguições. Olhe para mim. Olhe para mim. Não olhe, Senhor, como foi ministrado aqui nessa noite. Que possamos viver o nosso presente. Que não venhamos, Senhor Jesus, olhar para o passado, mas olhe para o hoje. O Senhor te fez levantar e te fez chegar aqui na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o nome dEle. Ainda que as suas preocupações, ainda que as suas limitações te impeça de orar a Deus, de buscar, Senhor, mas você mesmo arrastado, mesmo de joelho, mesmo em sofrimento, não cesse de orar a Deus, não cesse de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor infinitamente mais. Entregue o teu pedido, entregue o teu sonho nas mãos dEle, porque o Senhor tem o melhor sempre para nossas vidas. Que você possa crer, que você não desista dos seus sonhos, que você não desista daquilo que o Senhor te prometeu há um tempo atrás.
prossiga para o alvo. E ele te diz novamente nesta noite que você é filho amado do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, toma essa cidade de Nilópolis nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, cobrir as nossas vidas com teu sangue. Senhor, nos livra de toda bala perdida, de toda seta. Senhor Jesus, toma cada rua, cada travessa, Senhor, nas tuas mãos. Joga por terra esse espírito de confusão, Senhor, em nome de Jesus, de medo. Joga por terra, Senhor, nos proteja. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre a nossa vida não vale encantamento. Senhor Jesus, que possamos confiar em Ti. Que não venha nos amoldar as coisas desse mundo, mas que venhamos olhar para Ti, Pai amado, Pai querido. Tira todo medo, Senhor, das nossas vidas. Nos proteja, Senhor Jesus, dos inimigos. Ainda que o gigante se coloque de maneira imensa em nossa frente, nós sabemos que o Senhor é maior do que todas as coisas, do que todo gigante, Senhor. Como foi com Davi, Deus, quando aquele gigante se colocou na frente dele de uma maneira grande. Mas o Senhor foi de uma forma imensa e detonou aquele gigante, Senhor. Que possamos olhar para Ti, Pai, dia a dia. Que não venha nos frustrar, Deus, com as coisas desse mundo, que parece ser tão prazerosas, Senhor, mas são momentâneas. Que possamos nos firmar cada vez mais na Tua presença. Que não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, Deus, mas que venhamos olhar para Ti, Pai amado, Pai querido. Senhor Jesus, nosso alvo é Cristo, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Senhor, diminuir e que Teu Espírito cresça. Que possamos ter a cada dia discernimento para ouvir a Tua voz e obedecer, Deus, o que Tu queres para a nossa vida, Pai. Toma cada vida, toma os nossos, Senhor, que se encontra distante. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Senhor Jesus, que possamos, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos, a nossa atitude revelar quem Tu és, o Teu Espírito, Senhor, Espírito Santo. Que a cada dia possamos diminuir verdadeiramente e Teu Espírito cresça em nós. Ainda que a nossa carne sofra, mas o Teu Espírito tem que crescer em nós a cada dia. Muito obrigado, Deus. Toma os nossos projetos. Hoje se inicia o mês de outubro com essa campanha Levantai-vos, Senhor, que possamos levantar diante da Tua presença, Deus. Ainda que momentos tenham sido difíceis, mas que possamos levantar e tomar, Senhor Jesus, esse projeto, essa proposta que tem para o mês de outubro, Senhor, que possamos tomar posse dentro de nós, que possamos levantar não para o homem, mas diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa levantar os caídos, que o Senhor venha levantar os abatidos, que o Senhor venha levantar, Senhor, aquele que está sem esperança, mas que ele possa entender que a esperança é em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toma a Tua igreja, toma cada departamento aqui da Tua casa, Senhor. Temos projetos, está chegando o final do ano, mas tem projeto, tem sonhos a ser realizados, que seja feito de acordo com a Tua vontade, Teu querer, e que possamos cada dia mais ser unidos, Senhor, na Tua casa, que o Senhor venha tirar todo espírito de confusão, de fofoca, de disse-me-disse, Senhor, que possamos fluir com o Teu amor verdadeiro e genuíno, Deus, porque Tua palavra nos ensina, ama o Teu próximo como a Ti mesmo, Senhor. Que possamos ser a cada dia pacificadores, nos ensina, Senhor, segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É essa oração que eu te faço e já te agradeço. Amém. Vamos fazer isso melhor, aplaudir ao Senhor com mais alegria. Aplaudir porque Ele é bom, porque Ele nos assiste, nos ouve e nos responde. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Você pode se assentar. Vou chamar os obreiros aqui na frente, que venham distribuir nossos envelopes. É momento de dízimos e ofertas.
que é o dízimo na instituição bíblica? Antigamente o povo levava 10% de tudo que possuíam até o Senhor. Irmãos, isso era dado na forma de colheita. O povo fazia a colheita, tirava o dízimo, a 10ª parte daquilo, e levava para o templo, na festa da colheita. Olha só, era o tempo da entrega, mas os tempos passaram e hoje a tua colheita vem na forma de salário, de conquista financeira. E aí o que você faz em forma de gratidão? Reconhece a parte do Senhor. 10% de tudo que vem às nossas mãos pertence ao Senhor e deve ser devolvido na casa do Senhor. O dízimo não é uma prática para crente, é uma prática para quem crê, para quem tem temor. Então você não precisa, a pessoa não precisa necessariamente ser membrada a uma igreja para poder dizer eu sou dizimista. Tem muita gente que não faz parte de nenhuma instituição religiosa, mas é dizimista, frequenta uma vez por mês e devolve o que pertence ao Senhor. É um temor e uma forma de dizer que o Senhor gerencia tudo que eles possuem. Às vezes, no nosso dia a dia, aqui nesse tempo, resistências se levantam para dizer que você não precisa devolver o dízimo. São fortalezas que se erguem tentando bloquear a tua fé. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, é um fato. Deus não precisa do que possuímos, é uma verdade. A palavra diz que tudo que existe aqui, nesse mundo, pertence a Ele. Tudo. E a palavra nos adverte também, que foi nu que nascemos, é nu que nós vamos voltar. Então, dessa vida não vamos levar nada. Deus precisa do nosso dinheiro, absolutamente. Alguém vai dizer, é para manter a casa do Senhor. É fato, é para manter a casa do Senhor. Então, por que Deus precisa disso? Ele não precisa, mas não abre mão de ser honrado nessa área da nossa vida. Se há restrição aí no teu coração, comece a quebrar essa resistência, porque Deus quer ser engrandecido também nessa área da nossa vida. Amém? Separe o teu santo dízimo, a tua oferta, faça isso com liberalidade. Faça isso, igreja, ouça isso. Faça isso com liberalidade, confiando que aquele que é provedor, Senhor e dono de todas as coisas, vai trazer a existência na tua vida, porque Ele cuida para que os seus vivam bem nessa terra. Amém? Nesse momento você vai receber o envelope, vai separar teu santo dízimo, o santo dízimo que é do Senhor, não é meu nem teu, o santo dízimo que pertence ao Senhor. Você vai separar a tua oferta, uma oferta que honre o nome do Senhor. E assim como fala o apóstolo Paulo lá em Coríntios, cada um contribua segundo propõe o seu coração. Você pode até calar a voz de Deus, mas não cale a voz do seu coração. Não faça essa voz cessar. Ouça o que Ele diz e colabore segundo propõe o teu coração. Faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite. Cada um colabore segundo propõe o seu coração. Não é a necessidade que te impõe isso. É a liberdade, é o desejo, a alegria de contribuir. Amém? Levante a sua mão, o teu dízimo nessa hora. Querido Deus e amado Pai, Deus Altíssimo, Senhor, Criador de todas as coisas. Nessa hora inclinamos a nossa vida a Ti, ó Deus, e colocamos nossa dependência financeira nas Tuas mãos. Pai, que em nome de Jesus sejam abertas portas para os Teus filhos nesta casa. Deus, que haja trabalho, local de conquista para que eles possam granjear pão de cada dia e dignidade. Senhor, que não haja ninguém empobrecido no nosso meio, ninguém diminuído no nosso meio, mas que todos, em proporção igual, seja abençoado pela Tua poderosa mão. Deus, que em nome de Jesus haja provisão, haja mantimento na Tua casa, através da colaboração dos Teus filhos. Nós te pedimos nessa noite que a Tua boa mão multiplique a nossa colheita e que haja fartura nos nossos celeiros, Deus, pela Tua promessa para nós. Nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele, querido. Vocês estão com frio, estão tristinhos?
Entregue a sua oferta com alegria e se coloque de pé, por gentileza, e vamos adorar a Ele, dizendo que nós somos gratos a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Amém? Nas palmas. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, Senhor, porque Tu és bom. Teu louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu coração. Tu és a minha esperança, Senhor. Jesus Cristo será sempre minha canção. Cuidado para não correr. Jeová. Louvarei nas palmas ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre, cante com toda a força do teu coração. Jeová. Jesus Cristo será sempre minha canção. Oh, Jesus. Amém? Você pode se assentar, igreja. Vamos para os nossos anúncios da semana. Querendo lembrar você que nós entramos no Outubro Rosa, mês de conscientização de prevenção do câncer de mama.
Então, todo mês de outubro aqui, nós vamos falar sobre esse assunto. E queremos convidar você, porque às terças e quintas pela manhã e na terça-feira à noite, o culto será Levantai-vos, mulheres. Levantai-vos é um chamado, é uma ordem, é um impulso para você ficar de pé. Em relação ao câncer de mama, teu primeiro diagnosticador é você mesmo, mulheres. Naquele autoexame, levanta aquele braço para cima, acima da cabeça, e com a sua mão examine sua mama. De repente você vai achar lá alguma alteração, e isso é um indicador que você precisa ir depressa lá no médico. Amém? O restante você deixa por conta de Deus, porque Ele vai cuidar, vai te dar orientação, vai te ensinar. Então, durante todo o mês de outubro, nós vamos falar sobre isso, mês de conscientização da prevenção de câncer de mama. Isso é para mulher, mas olha só, homem também tem, tá? Só para informar. Então, se cuide aí. A igreja dá todo o amparo emocional que você precisa, mas você também precisa cuidar da própria saúde. É importante, amém? Então, o jejum e oração, durante o mês de outubro, vai trabalhar no Outubro Rosa, o mês de conscientização, e também o projeto Levantai-vos, mulheres. Você está sentado? Você está deitado? Está um tempão pensando o que vai fazer? Se levante. Tem uma obra para você executar. Amém? Temos aqui na Igreja Atendimento Jurídico com a doutora Valéria Cardoso. Acontece toda segunda-feira. Então, se você quer uma orientação, vem aqui que ela vai te atender, vai te orientar. Temos mimos e encantos com a reverenda Tânia a partir das 14 horas. É uma terapia em grupo, é artesanato para homens e mulheres. A entrada é franca e só fica de fora quem quer. Vamos lá? Pela manhã temos o culto de jejum e oração, que acontece às terças e quintas, de 8 às 9 horas da manhã. Irmão, se você tem liberdade para isso, você está desocupado dessa hora, vem reforçar esse povo que está intercedendo incessantemente pelas nossas vidas. Amém? Às terças à noite temos culto de libertação, começa sempre às 19h30. Temos também escola de judô, com o professor Daniel Reis. Acontece terça e quinta, a partir de 9 às 10 e de 14 às 15 horas. E o preço é social, R$50, um precinho de nada. E ele é excelente professor, qualificado, confederado. Temos as quintas-feiras aí de sábado, imersão teológica e ministerial. É uma escola de sabedoria bíblica. Uma escola onde você tira dúvidas, onde você aprende, onde você ouve, onde você fala, onde você cresce. Começa às 19h30, vai até às 9 horas e você sai daqui, ó, afinadinho. Temos o culto Bom Dia Espírito Santo, que acontece todos os domingos às 8h30 da manhã. É um culto de louvor e adoração. E às 10 horas nós emendamos com a escola bíblica dominical. Saiba que tem uma classe para você nessa casa e nós estamos aguardando por você. Amém? À noite nós temos um culto igual a esse, culto de adoração, culto de exaltação ao nome do Senhor. Você é nosso convidado. Mas vem aí o evento do ano, Chá Rosa, no Jardim Secreto. É um chá para mulheres, homens estão restritamente excluídos nesse dia, tá? Então, você é convidado, o investimento é R$50, vale muito a pena, só isso, só, baratinho, R$50 o que você vai ter, uma tarde social maravilhosa, sendo servida, sendo honrada nesse lugar. Vai acontecer lá no terraço, um local exclusivo, bem preparado, imperdível. Nós gostaríamos que todas vocês participassem conosco, não tem muitas vagas, então você tem que chegar rápido, conversar ali com a Janaína, qualquer membro do jejum e oração, eles vão encaminhar você, preparar o seu convite, separar seu lugar bonitinho lá, ó, imperdível, venha, porque é uma festa muito especial. E hoje tem cantina ali fora, baratinho, para ajudar o departamento, amém? Glórias a Deus. Está dizendo aqui o que tem, acho que é, ó, pastel de forno. Então, vem, só R$3, gente. R$5. Rose, tu fala 3 assim, 5 assim? É 3 mesmo, viu? É 3. Rose está certa, eu também.
Valeu, Rose. Amém. Nós vamos ouvir agora um anúncio da JNI. Temos culto no lar, acontece sempre todas as segundas-feiras ou num outro dia de disponibilidade. No próximo dia 9/10 será na casa do pastor Genésio. Gente, vai lá, o culto na minha casa foi maravilha, quem não foi lá deixou de ganhar. Mas foi muito bom, fizemos o social depois, muita alegria. Deus está conosco e você faz parte desse projeto, amém? Vou chamar Karina. A paz do Senhor, igreja, amém? Nós da JNI temos um recadinho muito importante para dar para toda a igreja. A igreja inteira sabe que a gente passou o ano inteiro fazendo diversas ações em prol do acampamento. Então, ações, cupom, almoço, e a igreja inteira ajudou a gente. Acontece que a gente tinha algumas metas a estabelecer, a gente tinha umas metas a cumprir, e a gente não conseguiu chegar no nosso objetivo. A gente fez um contrato com o local do acampamento, mas eles precisavam de um número mínimo de pessoas. E a gente não conseguiu chegar nesse valor mínimo de pessoas. Então, a gente conversou muito, pensamos em todas as possibilidades, e diante dessa realidade, nós realmente decidimos pelo cancelamento do acampamento. É um pesar, a gente estava muito empolgado, mas Deus sabe de todas as coisas. Nesse momento, a gente realmente quer agradecer a igreja inteira, a gente vê que a igreja é uma igreja de unidade, diante de vários almoços, e a gente perturbando, e todo mundo realmente vinha e comprava e ajudava. A gente realmente estava com uma expectativa, mas a gente precisa, às vezes, pensar um pouquinho, sentar e entender o que é melhor a ser feito. Todo o valor, realmente, dos acampantes que foram depositados para a gente já ressarciu, então a gente já fez toda a devolução, e a gente realmente gostaria de estar aqui para poder esclarecer, porque vocês realmente ajudaram muito, seja em orações, seja comprando alguma coisa. Então, é um esclarecimento que a gente faz para a igreja mesmo. Todo esse valor foi realmente devolvido a essas pessoas, e a gente quer agradecer realmente cada um que nos apoiou, cada um que realmente esteve colaborando com a gente. Amém? Obrigada. Amém. Daqui a pouco teremos palavra, mas agora temos o coral Promessas. Ah, não? Então, pastor Roberto, em nome de Jesus. Irmãos, fique de pé, vamos receber nosso pastor, que vai nos trazer a palavra. Tá. Amém. Nós vamos estar intercedendo pelo nosso pastor, que Deus possa usá-lo poderosamente nessa noite. Essa é uma igreja que trabalha muito, gente, trabalha muito e realiza. Às vezes a gente faz um projeto muito grande, e aí, às vezes no meio do caminho dá uma quebradinha, às vezes não dá para ir adiante. Mas isso não quer dizer que Deus não está no negócio, quer dizer só que a gente alimentou muita expectativa. Amém? Deus é conosco, está em tudo que planejamos, porque o que nós planejamos é para essa casa. Levante sua mão para cá, mão que abençoa, mão que determina, mão de promessas, amém? Deus querido e amado Pai, nesse momento toma o teu servo, derrama a tua unção sobre ele. Senhor. Deus, que ele seja um canal poderoso do teu querer, que seja um canal poderoso de bênção sobre a nossa vida, Senhor. Fala conosco, fala com a tua casa, fala com o teu povo. Nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom que estamos aqui, irmãos, reunidos para ouvir a palavra do nosso Deus. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, cumprimente um ou mais de um irmão aí, dizendo a paz do Senhor. Como é bom, né? Muito bom estarmos juntos. Gente, vocês podem ter certeza que a coisa mais linda é o povo de Deus reunido. O povo de Deus em comunhão, é muito gostoso. Deus abençoe. Coisa tremenda. Aleluia. O assunto que o Espírito Santo tocou no meu coração está relacionado aos cuidados que a igreja tem que ter. Deus tem demonstrado agora com poucos sinais, porque tudo está concorrendo para esse fechamento da visão da escatologia, né? Do futurismo que a Bíblia diz, e nós já estamos vivendo isso. E a igreja precisa estar alerta. Nós precisamos entender esse tempo, essas mudanças sociais, comportamentais,
toda essa transformação da tecnologia e todo esse comportamento globalizado, nós precisamos ter uma visão bíblica daquilo que o Senhor Jesus falou e também endossado pelos apóstolos. E hoje eu venho falar sobre isso, porque nada mais está faltando para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é bíblico, o arrebatamento é um sinal para a igreja, não é para os ímpios, não é para aqueles que estão desassociados do comportamento íntimo com Deus. O arrebatamento é para aqueles que estão ligados, que estão aguardando, que estão vivendo, que estão assim, respirando a volta de Jesus. E eu quero que você possa guardar no seu coração. Eu tenho ficado assim muito alerta em respeito a esses sinais. Quem estuda teologia dentro de uma visão mais aprofundada sabe que nós já estamos bem próximo do início daquilo que se chamará a aparição do anticristo, do antimessias, como se queira falar. Já está muito próximo. Todos os sinais e todas as ações estão nos levando a uma unidade global, a uma moeda, a um só gestor mundial. Tudo está acontecendo para que isso realmente venha a se cumprir de acordo com a palavra de Deus. E nós, como a igreja vai viver? Esses dias o irmão estava me perguntando, pastor, como será? Porque já estão implementando o chip na camada da mão, terceira parte da pele, né? Terceira camada da pele. O que vai acontecer, meu irmão? Isso tudo já está registrado. Nós devemos nos preparar, porque antes que as nuvens escuras caia sobre toda a sociedade, a igreja será arrebatada. Amém? Nós vivemos para isso, queremos e aguardamos isso. Eu quero ler com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo, ele está falando à igreja de Tessalônica. Está falando justamente sobre a fé e para que eles tivessem preocupação e aguardassem esse momento que a igreja ela vai triunfar sobre o mal, sobre todas as ações malignas na terra. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Assim, ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. É importante que tenhamos a visão que tudo está direcionado para o grande advento. A volta de Jesus acontecerá, querendo ou não, movimentos que façam qualquer hostilidade contra o nome do Senhor, contra a igreja, que se rebelam contra a palavra, querendo ou não, por mais que não aceitem
e tentam mudar o princípio da Bíblia. O que está escrito, está escrito. Nós devemos pensar que esse é um tempo de estarmos ligados nos sinais, na fé, porque quando isso se dará também, antes, chegará um grande esfriamento sobre a face da terra da fé em Cristo. E aí que está, muitas pessoas vão se envolver, vão estar envolvidas com outras ações para perder a fé. É necessário que a igreja permaneça firme, porque muitos escândalos, muita transformação do comportamento humano. Nós estamos passando por um momento de ver coisas que nunca imaginaríamos que viríamos, mas estamos vendo. Isso tem mostrado uma marca profunda, características dos sinais do arrebatamento da igreja do Senhor. Nunca se viu tanta perseguição e tanta ignominia, tanta fúria, tanta ação contra o povo de Deus. Nós temos sido achincalhados, formas assim brutal. Mas enquanto isso está acontecendo, a igreja permanece firme. As ameaças do diabo, as ações contra a igreja, jamais tirou a fé do povo de Deus. Aqueles que estão firmes com o Senhor permanecerão firmes. Há uma ação orquestrada. E o apóstolo Paulo está falando bem claro que é um tempo de alerta para que não percamos a fé. Não desanimamos, porquanto aquilo que está prometido será realmente cumprido, porque o Senhor Jesus voltará. A volta de Jesus não será de imediato vista por todos. Ela tem duas etapas. A volta do Senhor primeiro se dará para aqueles que estão na fé, para aqueles que estão aguardando. E essa volta é o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja. A igreja será retirada dessa terra, mas uma ordem aqui de cumprimento da justiça de Deus. Nós, os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, porque se esperava Jesus também, já naquele tempo, no primeiro século, Jesus estava também firmando a sua promessa através da palavra dos apóstolos. O próprio Senhor Jesus Cristo havia dito isso em João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Ele faz essa promessa à igreja e há entendimento para que nós possamos ter uma fé pré-tribulacionista, não meso-tribulacionismo para nós, não. Porque nós não havemos de passar em João, capítulo 14, Estela, versículo 1 ao versículo 3, ele aponta já para esses sinais, falando para os discípulos não perderem a fé. Disse Jesus, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei. Preste atenção nisso. Voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é um indicativo. E aqui está uma ordem que não predecerá, não fugirá de uma questão importante. A Bíblia diz, os que morreram na fé, os que morreram crendo fielmente, todos aqueles, imaginem vocês que todos aqueles irmãos, desde o primeiro século, desde Adão, aqueles que permaneceram com a sua vida na lei, esperando a justiça da lei, e em Cristo isso foi concretizado. Todos esses que morreram crendo no Senhor, eles serão então ressuscitados.
Todos. Os únicos que não morreram foram Enoque e Elias, mas são as duas testemunhas que, infelizmente, passaram pela morte para testemunhar aquilo que em Deus já tem sido realizado através do Evangelho e da graça do Senhor. Serão mortos por isso. Mas todos quanto morreram na fé, imaginem vocês, todos esses, a Bíblia diz que haverá um comando, uma ordem, um toque de comando, o toque da trombeta. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos pediram: qual seria esse dia, Senhor? Nos informe. Eles pediram, Senhor, o conhecimento para saber o dia. Mas a Bíblia diz que nem o dia, nem a hora, nem o tempo. Só o Pai sabe esse dia, quando vai acontecer. Pertence ao Pai. Mas o que nos faz pensar que estamos diante de um grande acontecimento que mudará completamente a história e o curso da vida daqueles que ficarem? Porque nem todos subirão, nem todos serão arrebatados. É uma questão de discussão bíblica, mas se a gente for ver no capítulo de número 24 e 25 de Mateus, a gente vê ali que nem todos sobem. E essa é um alerta para a igreja, é um alerta para nós, para não perdermos a nossa fé, em termos caminhado esse tempo todo e sermos distraídos, obturados por alguma outra atratividade. E o texto é muito claro, olha, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E a Bíblia diz que nós teremos um encontro nos ares. Cristo vai nos receber nos ares. Os mortos ressuscitam, os que estão vivos são arrebatados e logo se encontram nos ares. É esse momento em que nós estaremos entrando para a festa da grande bodas do Cordeiro. Que ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. Há uma programação escatológica, porque Deus não vive, irmãos, dentro do nosso tempo, do Cronos. Nós vivemos aqui, do relógio aqui. Não existe isso na eternidade. O universo, ele está fora desse contexto cronológico. Então, para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Não há como dar aqui a veracidade do dia, porque a qualquer hora pode acontecer. E nós seremos arrebatados. Uma das questões que mais me preocupa em relação ao arrebatamento é justamente aqueles que ficarão para trás. É uma preocupação porque aí estamos falando de um outro período em que o anti-Messias ou o anticristo estará no poder. Que serão 3 anos e meio de falsa paz, de união das nações. A gente pode ver aí que há uma guerra cultural, uma guerra muito forte, religiosa no Oriente. E isso vai aumentar mais ainda. Mais ainda. E nós estamos agora vivendo um tempo onde que essa questão ela vai ser resolvida, porque o anti-Messias vai trazer a solução. Ele vai trazer toda a solução para o problema do mundo, contra a fome, em relação à paz, e em relação àquilo que pode ser o equilíbrio, né, das nações. Tudo isso para convencimento, para que as pessoas creiam nele. Vai ser assim. E vai ser dessa forma. Não quero me aprofundar muito nisso, porque isso é muito vasto, mas vai ser um homem que tem poder político, poder militar, poder de organização. Vai ser um homem poderoso. A Bíblia fala sobre ele, é o homem níqueo. Ele vai se assentar no lugar
que é de Deus, como se fosse o Senhor da terra, do universo todo-poderoso. Mas aqueles que ficarem vão provar justamente desse período, e aí sim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus será tirado da terra quando a igreja for arrebatada. O Espírito do Senhor não estará mais aqui para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então, não haverá conversão, não haverá salvação, porque o Espírito Santo não estará presente, não vai atuar para aplicar agora aquilo que Deus ofereceu por meio de Jesus, que é a expiação do pecado, por meio da confissão, que é através do pagamento de Cristo. E essa confissão tem o poder de quebrar, desfazer a condenação eterna da pessoa. Só que a quem aplica essa graça não estará mais no mundo, ele vai ser retirado. É um grande momento em que o mundo vai passar por 3 anos e meio de falsa paz. Se você tiver alguma dúvida disso, você pode assistir um vídeo que eu gravei aqui nessa igreja falando dos selos do Apocalipse. E eu falo a respeito desses acontecimentos. Eu quero que você entenda o seguinte, que é uma realidade o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer. E o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Vai se pontuar uma grande apostasia. Vai ser um tempo de grande incredulidade. E já está acontecendo isso, irmãos. É triste falar, mas muitas pessoas estão perdendo a fé. Perdendo a fé. E eu gostaria que pudesse colocar aqui alguns textos para a gente analisar o que eles dizem a respeito dessa aparição de Cristo. Há um termo de que será como um dia do ladrão, que a gente não espera. Essa visão a respeito do dia do ladrão é o fator surpresa da abordagem, falando a respeito de como pode chegar na vida de qualquer um, pegando a pessoa sem ela estar preparada. 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 10, fala a respeito de que haverá uma surpresa. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Isso aqui é para definir a surpresa. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Mateus 24, versículo 37, ou 27, melhor. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. E esses sinais vão acontecer. Mateus 24, deixa eu ver aqui, versículo 30, 24, 30, também fala a respeito desse mesmo acontecimento. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens. Lucas 21, 27, são textos que são corroborados justamente com essa questão do arrebatamento. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. São textos, 1 Coríntios, Paulo fala também a respeito do capítulo 15, versos 51 e 52, desse sinal que nos aponta essa característica do arrebatamento. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados. É o arrebatamento. Num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará. Os mortos serão ressuscitados
como seres imortais. E todos nós seremos o quê? Transformados. Esse corpo aqui vai receber um corpo glorificado. Um corpo que será incapaz agora de ser acometido pelo mal. Um corpo que não vai sofrer mais danos. Não haverá mais sofrimentos. Não haverá mais nenhum tipo de deterioração, nenhuma a questão humana, nem na terra, nem no céu, nada. Tudo será transformado. Atos capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, também nos aponta essa questão que a igreja deve estar preparada. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, vai acontecer o quê? Voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, todo indicativo são sinais e características de que ele voltará, é certo. Em primeira visão da volta de Jesus, ele vai ser visto somente para os crentes. Só para os crentes. O arrebatamento é algo que está bem às nossas portas. Está perto da igreja. A igreja, ela segue por um caminho que é direcionada pelo Espírito Santo. Tem me preocupado muito essas novidades quando as gestões mundanas entram e direcionam o nosso comportamento, como nós temos que ser. As pessoas estão preocupadas em encher igreja, em lotar igreja, mas com egocentrismo, com vaidade, com presunção humana, com prepotência, para dizer que é melhor, que é maior, que é referência. Tem pastores que dizem, agora eu estou mais tranquilo porque tem uma gestão. Então, essas coisas estão tirando o poder da pregação, da volta de Jesus, do arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, ela vai ficar. Se continuar no pecado, vai ficar. Se ficar recalcitrante em relação àquilo que Deus quer, vai ficar. E é um tipo de mensagem que está sumindo. Há raridades quanto a esse alerta, essa advertência para a igreja. Nós devemos obedecer a palavra, a lei do Senhor. A sua lei é perfeita e ela direciona a alma. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. O que está acontecendo, essas mudanças, até mesmo dentro de ministérios e operando na vida de grandes ministros de Deus que estão perdendo a visão. Irmãos, nada do que a igreja venha granjear, ela venha obter, ela possa conquistar, nada disso vai para a eternidade. O que Deus quer é misericórdia, complacência. O que Deus quer é paciência, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não há condenação. Se prega agora uma mensagem triunfalista, uma mensagem que só tem que ganhar, só tem que vencer, só tem que fazer isso. Irmãos, nós estamos aqui para concorrer com ninguém. Estamos aqui para viver a nossa vida na fé, na unidade, no amor, para servirmos a Deus e alcançarmos aquilo que é a nossa maior conquista. Porque a nossa maior conquista não são coisas passageiras, não são coisas dessa vida, isso tudo passa. Se você olhar para trás, veja quantos já foram e nada se leva. O que nós temos que ter certeza da nossa salvação eterna, a nossa vida eterna. É certo que
a nossa preocupação possa ser pela segurança e todas as coisas que vêm acontecendo no mundo, mas nada disso pode matar a alma e o espírito. Devemos temer mais aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma e o espírito. E essa é uma grande verdade. Então, o mundo está aí. O hedonismo está aí, é vaidade, é busca de prazeres, de vida, de materialização, né, de riqueza. O mundo está buscando isso, de luxúria, de prazeres carnais, sexuais, de obtenções, de coisas que vão passar. Tudo isso vai passar, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso, porque o inimigo quer botar isso nos nossos corações. E não cuidamos da nossa vida espiritual, não cuidamos da nossa fé, perdemos a sincronicidade daquilo que está acima de nós, que é muito maior, muito melhor de qualquer proposta colocada aqui diante de nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O inferno é real. Esse papo que prega o inferno é imaginário. Mentira, irmãos. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar o Sheol, o Hades, o Geena. O inferno é real. E as pessoas tentam diminuir para tentar não ofender, não oferir nada contra as pessoas. É melhor você falar a verdade, que ela possa tocar na alma, do que você ficar falando mentiras para poupar as pessoas da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E às vezes ficamos com medo de falar, não para ofender ninguém, mas a palavra é poderosa para libertar, para curar, para despertar, para corrigir a pessoa. Porque ninguém aqui está fora de ser atingido por algumas ameaças desse mal, não. Todos nós, quer pastor, quer líderes, quer dirigentes, quer intercessores, todos nós estamos vivendo na mesma construção humana. Nós somos de carne, somos sentimentais, emocionais, nós somos da mesma textura. Não tem melhor e nem pior. Tem a diferença de permanecer firme com Deus, na fé. Deus coloca algumas pessoas para frente, essa questão de ordem, ministeriais, é coisa de Deus, mas isso não significa que ninguém é maior. Porque a quem é mais é dado, mais será cobrado. Não pense que você conquistou ou tem alguma função ministerial, que isso vai ser a mesma forma de ser cobrado que qualquer pessoa, não. Se Deus te deu, você vai prestar conta daquilo que Deus te deu. As pessoas estão se esquecendo de que Deus é um Deus de justiça. E Ele vai nos cobrar. Algumas vezes as pessoas chegam porque a gente está pronto para fazer qualquer orientação, aconselhamento, e é muito difícil você direcionar uma palavra para decidir a vida das pessoas. Eu sempre falo da palavra de Deus e coloco diante dessa ou das pessoas o que elas têm que fazer de suas vidas. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque se você impedir a pessoa de ir para os céus, se você não esclarecer e ela continuar no pecado, a culpa é sua. Nós não queremos auferir maldição para ninguém, não queremos condenar ninguém. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, mas com a mesma medida com que medirdes aos outros, a vós medirão. Então é aquilo que você entrega, é aquilo que você recebe. É aquilo que você tem desejo para a sua vida, é aquilo que você tem que passar para as pessoas. E o nosso anseio para romper com as barreiras aqui é justamente chegar no plano final da eternidade, irmãos. A gente não pode amar o mundo porque o amor do Pai
Não está aqui no mundo, não, nas coisas dessa vida, não. Olha o que o diabo fez em Mateus capítulo 4. O diabo foi tentar Jesus no deserto e provocou com suas tentações mais cintilantes para que Jesus tivesse desejos humanos e não ser subserviente, obediente à palavra de Deus. Tudo que o inimigo passou para Jesus são aquilo que os homens, nós hoje queremos. Fama, dinheiro, riqueza, domínio, tudo isso te darei, tudo isso aqui é meu. E Jesus repreendeu dizendo que não estaria fazendo a sua vontade, porque está escrito, só o Senhor, teu Deus, adorarás e a Ele darás culto. E muitas vezes as pessoas estão se dobrando diante desses deuses humanos, né? Desses prazeres humanos. Quando a gente vai ouvir um podcast aí de uma figura dessa importante, quando a gente está ouvindo esse bate-papo, a gente vê tanta coisa que somente uma alma inflamada no pecado. A gente só vê coisas nojentas, coisas que realmente agridem a santidade, a espiritualidade, coisas que dão mau exemplo para os jovens. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma necessidade muito forte do povo se aliar com Deus, meu irmão. Não tem para onde correr, não tem outra saída, igreja. Não tem casal novo, casal médio, casal velho, não importa, família nova, família antiga. É tempo de permanecer firme com Deus. Onde há palavra, onde há realmente o alimento sólido. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui como peregrinos. É uma viagem. É uma viagem. Nós estamos aqui aguardando o toque da última trombeta. A igreja precisa permanecer firme, fiel. Tudo está concorrendo para que não vai demorar a volta do Senhor Jesus Cristo. Até existem cientistas falando da mudança dos tempos e falando a respeito de que os tempos estão ficando mais curtos. E é uma da visão da palavra, a abreviação dos dias. Já existe no relógio do universo a mudança da diminuição do tempo. O tempo está mais acelerado. Os dias estão mais corridos. E nós nos distraímos com coisas tão banais, irmãos. É só vaidade. É só demonstração. Ah, pastor, o senhor também é dominado por isso? Claro que sou, porque eu sou humano, a não sei que eu fosse um extraterrestre. Mas nós devemos ter cuidado com essas coisas. Isso não quer dizer que tem alguma coisa errada? Não, isso tem um problema quando você perde a fé. Quando você é dominado pela sua vaidade. A vaidade na palavra, no original, se diz coisas passageiras. É tudo passageiro. É tudo um tempo. Onde nós devemos nos apegar é naquilo que é para a eternidade. Aquilo que não tem fim. Eu oro, peço a Deus, porque a Bíblia diz que não tem como mudar depois da morte. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Depois que a pessoa partir desse plano físico, já era. Não tem como recorrer. Não tem sufrágio, não tem missa, não tem culto, não tem oração, não tem oferta, não tem dízimos. Acabou, não tem mais como resolver essa situação. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Nós estamos passando por um tempo onde as pessoas não estão valorizando a vida espiritual. Porquanto o ser humano, ele é espiritual. Ele não é uma experiência física, corpo, e agora está vivendo uma adaptação para o espiritual. Não.
O homem é um ser espiritual com uma experiência física. É o contrário. E a gente está vivendo esse tempo onde as pessoas estão perdendo completamente a ligação com as coisas espirituais. E nós estamos agora vendo o que ocorre. Talvez não seja, né, a sua visão, por isso não te chamar a atenção. Não seja a coisa que te chame a atenção, mas se a gente for ver o que está acontecendo com o comportamento humano, as pessoas estão perdendo completamente o equilíbrio. Completamente o equilíbrio. Eu tenho feito algumas palestras e saído para falar a respeito do equilíbrio mental, e a gente tem visto toda sorte de desordem mental. Isso, irmão, não tem como você desassociar, porque isso não acontece por acontecer, porque existe também um mundo espiritual, sobrenatural por trás disso tudo. Não tem como desassociar o ser humano. O ser humano é íntegro. Ele é inteiro. Íntegro é de inteiro, inteiro. Ele é espírito, alma e corpo. Não tem como tirar isso do ser humano. Então, existem coisas que estão entrelaçadas. Elas estão ali numa forte comunicação que não tem como. Como é que vai tirar o espírito da alma? São duas apresentações das características humanas que são separadas, mas são juntas. Não tem como tirar. Por isso que a alma e o espírito estão juntos. E o corpo se separa, porque o corpo é uma cabana, é um tabernáculo. Tá? É uma casa. É um avatar. O corpo, ele vai ser entregue à terra, mas a alma e o espírito estão juntos. Não tem como você tirar essa parte da inteligência da parte da espiritualidade, estão juntas. E é onde as pessoas estão se esquecendo de cuidar da sua vida espiritual. Porque quando se muda a posição, tira o espiritual e coloca a alma ela está nos desejos justamente da vida humana. Aí fica alma, corpo e espírito. A alma, ela nunca vai se comunicar com Deus. Ela só pode se comunicar com Deus quando é invertido. Quando o espírito humano toca o espírito de Deus. Aí sim, a alma, ela é edificada por aquilo que é comunicado ao espírito humano. E nós estamos vendo aí totalmente o contrário. Tá? O espírito humano dando todas as ações para o corpo, a alma humana dando todas as ações para o corpo e o espírito está completamente morto. Eu só gostaria de terminar falando isso aqui para a igreja, porque tem sido uma preocupação muito grande em relação ao que pode acontecer depois que tudo se findar. Não existe mais oportunidade. Não tem mais como mudar aquilo que já foi destinado e planejado dentro da agenda de Deus. Tudo está direcionado por Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde há muita distração espiritual. Firme a sua fé com Deus. Quem não tem pecado? Todos nós. Mas existe uma coisa que diferencia muito grande, é a pessoa ter o desejo do pecado e aquele que pode pecar. Eu digo que às vezes o ser humano, ele é tão dominado pelo pecado que ele se torna todo pecado. Há uma luta entre nós, né? O apóstolo fala a respeito dessas coisas e ele diz, né, que nós temos um advogado, apóstolo João. Ele fala no capítulo 2, que não pequeis, mas aquele que pecar, nós temos um justo advogado. A ordem é não pecar, mas nós estamos inseridos nessa vida. Fique firme, permaneça firme, a luta vem. Muitos homens de Deus têm caído.
muitas mulheres de Deus têm caído. Muitos ministros de Deus, a gente tem visto aquilo que a Bíblia diz, olha, não podemos impedir os escândalos virão, mas isso não significa que Deus mudou, porque muitas vezes estamos seguindo a homens, em vez de termos os nossos corações na palavra e no Senhor Jesus Cristo. Por isso que às vezes as pessoas ficam falando mal das outras. Eu não quero nem saber se fulano de tal, um grande homem de Deus, pecou. Tenha misericórdia dele e fica falando, fofocando, né? Fica falando mal dos outros. Meu irmão, pare com isso. Todos nós estamos nesse bojo, porque somos humanos. Eu não me importo de ficar apontando para fulano. A pessoa milionária, rica, Deus abençoe. Mas não adianta nada disso, essa riqueza não é compartilhada, não traz o reino do nosso eterno Deus. O que adianta isso? Nós precisamos trazer o reino de Deus. Fique firme, irmão, fique firme, irmã. A nossa fé tem que permanecer. Nós vamos ceiar na presença do Senhor. Confirme aí o teu coração. Volte para Jesus Cristo. Se existe alguém aqui que está sem congregar, se está sem ter uma liderança espiritual, olha, meu irmão, não que as pessoas são maiores que você, mas é importante que você tenha um pastor, um líder, uma orientação. Você não pode viver dessa forma, tem que ter uma igreja para congregar. A igreja salva, não salva, mas é o lugar dos salvos. É o lugar onde se fala da palavra de Deus. A pessoa fala, mas então eu posso louvar a Deus. Você pode louvar a Deus na sua casa, na caverna, no alto mar. Pode louvar a Deus, mas lá não é a reunião dos salvos. Reunião dos salvos tem que estar num lugar. Porque para ser igreja tem que estar reunido. Então, meu irmão, peça a Deus. Volte-se para Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Ó Deus querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro esses elementos, Senhor, que sirva para fortalecer a nossa fé, que sirva, Senhor Deus, para nos manter de pé nessa unidade, no amor. E se alguém está doente, passando por problemas, luta, Senhor, dá a vitória para essa pessoa, meu Deus. Dá a vitória para os ministros, para os pastores, por todos os membros dessa casa, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. A tua palavra é a palavra de vida. Nós tomamos posse nessa santa ceia para nos sentirmos motivados, Senhor Deus, a termos mais intimidade e submissão à tua palavra. Nos direciona, Senhor. Abençoe nossa semana, abençoe os nossos familiares, abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Senhor, nos dê paz, nos dê graça, que essa santa ceia possa trazer a confirmação de coisas que precisamos em nossas vidas. Eu abençoo a tua vida, esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Pode servir, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. No Getsemane foi que o meu Jesus Glória a Deus. orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ó Deus, aleluia. Ele tanto amou, tudo suportou. Glória a Deus. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que
que Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você, Aleluia, que Ele mostrou tanto amor. aleluia. Todos receberam o pão e o vinho. Alguém deixou de receber, faça o sinal com sua mão. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pelo pão. O pão simboliza o seu corpo que foi transpassado por nós. Senhor, nós te damos graças, reconhecemos o seu amor por nós. E agora, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que esse pão se transforme, Senhor Deus, na Tua vontade em nossas vidas. E como está escrito, que o Senhor estaria conosco, presente em nossas vidas. E queremos que haja essa visão, Senhor Deus, de forma memorial. Pai bendito, esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Somos gratos por sua entrega, pelo seu amor derramado ali na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após cear, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todo em memória de mim. E é a nova aliança. Aquilo que antes era sombra, feito através de sangue de animais, agora, por um sangue eterno, do Filho de Deus. Porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador. Porque Ele vive, porque ela já, hoje que ela vem para ser recebida. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Quero convidar aqui duas irmãs que serão recebidos como membros dessa casa espiritual. A irmã Tatiane Sala de Lima Oliveira e a irmã Virgínia Conceição dos Santos. Pode chegar aqui, irmãs. Para nós é uma alegria muito grande receber membros para servir ao Senhor nessa casa espiritual. Nós sabemos que devemos ajudar uns aos outros na fé. Uns aos outros na fé. Eu louvo a Deus. Começando o outubro rosa, né? Com a bênção, com reforço aí, ó, de duas amadas. Pode chegar aqui, irmã, pode chegar. Chegar para cá. Nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs. Eu exorto a vocês, sabe, a oferecer dons espirituais. A obra do Senhor precisa de vocês. Eu exorto a vocês estarem cooperando, ajudando essa casa espiritual com amor, sabendo que todos nós somos úteis na casa de Deus, tá? Ofertem as suas ações de graças, os seus ministérios, os seus dons. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, deixar aqui um certificado para cada uma de vocês. Depois vocês leiam com cuidado a respeito desse compromisso com a igreja de Jesus. Levante, irmãos, a mão de vocês para cá. Vamos abençoar essas irmãs. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre essas tuas filhas, ungidas, separadas, para te servirem nessa casa. Pai, nós estamos aqui como orientadores, mas como ela precisa de nós, nós também precisamos delas, Senhor Deus, para nos mantermos firmes na unidade do corpo do Senhor. Sê tu uma bênção, Conceição, nessa casa espiritual, e possa somar, e possa trazer todas as graças e as bênçãos do Senhor. Seja uma bênção, irmã Tatiane, e tu possas trazer toda a graça, toda a unção de Deus para essa casa espiritual. Nós abençoamos vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer a elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, tá, minha irmã? Pode contar conosco, tá? Estamos aqui para servir, tá, irmã Tati? Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe sua casa, sua família. Ah, ele já foi recebido? Ah, tá. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero agradecer também a presença do Isaac e Daniel. Cadê o Isaac e Daniel? Onde está o Isaac e Daniel? Ah lá, meu jovem lá atrás, ali, ó. Deus abençoe. E a Miriam Cristina Inácio está ali do lado do Isaac. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém nos visitando que de repente a gente não pegou o nome? Só fazer um sinalzinho com a mão para nós conhecê-lo, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Vamos declarar nossas palavras proféticas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, porque até aqui, por isso estamos alegres. Tem hino? Pode pegar. Aquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Glória a Deus. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Agora diz aí para o teu irmão, para o irmão que está do teu lado. Você está enxertado na videira? Então se prepare que essa semana você vai dar muitos frutos. Amém? Aleluia.
Cadê o Ministério de Dança, gente? Vamos dançar na presença do Altíssimo. Entre essa semana com toda a alegria do teu coração. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que justifica, purifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, vitorioso. Vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Se alegre na presença dele. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, E conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia, que me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Agora se prepare. Agora se prepare, a Adriana vai fazer aqui a coreografia. Vamos lá? Videira, 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 vida. Videira, videira, videira. Bem bonito para Jesus. Videira, 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 vida. Videira, 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 videira. Oh, tu és tremendo, maravilhoso, e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, e cristalina, que me sacia e me faz cantar. aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o meu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Agora para encerrar bem bonito, vamos lá. Videira, 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 vida. 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 Glória a Deus. Tenha uma semana de muita paz, muita graça. Tenha um sono muito agradável, restaurador. Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, a fiel presença do Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. O povo mais lindo de Deus diz: Deus abençoe, queridos. Vão na fé.